Um pouco de droga e um pouco de saudável. Exato. Um pouco droga, um pouco salada. Ixi, agora o bot voltou e pegou só essa frase só. Aí sim. O que esses caras estão fazendo no episódio de Ruby? Exato, do que esses caras estão falando? Bom, esse é mais um episódio da nossa série verbosa, porém simpática, porque eu sei que você aí também é um dev cansado. Antes de mais nada, vamos nos apresentar quem está participando hoje desse assunto pro devs cansados, muito especial. Vocês já ouviram já no começo já o porquê, mas pra gente é muito importante também esse episódio. E hoje a gente tá aqui com quem para falar desse assunto interessante? Fala galera, meu nome é Kiyoshi, falo de Santos, São Paulo. Meu escritório não é na praia porque sou dev e porque sou cansado. E se for na praia vai dar maresia no computador, vai dar uma merda danada, né? Porque dev não frequenta a praia, né? Não, você tá louco. Opa pessoal, aqui é o Christopher Murata. Estou em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. E eu sou um ex-dev cansado. Eu segui o caminho do César aí e não sou mais dev. Agora é gestor, né? Estamos nessa vida triste. É. Mas é cansado do mesmo jeito, fica tranquilo. Sim. Opa, meu nome é Marcos, eu moro em Santa Catarina, Jaraguá do Sul, e tô cansado do Git Blame me caguetar. Tá aí, né? Tá aí. A gente já achou já o caminho. Olá, gente. Sou Priscila Aranha, eu sou operária do Código Ruby. Tô falando de Curitiba, mas sou cearense e, gente, eu tô cansada dessa molezinha. Depois que acabou o mestrado, eu tô meio ansiosa, tediosa. Tá precisando de trabalho, Pri? Tá precisando de mais trabalho? Precisando de uma sarna pra me coçar, entendeu? Uma sarna. É só criar um framework novo. Tá faltando. Vou. Mas tem que ser JavaScript. Bom, de Curitiba, eu sou o Fernando César. Hoje, host dessa conversa de uma linguagem que eu mexi bem pouquinho lá, muito lá atrás, mas a gente vai nesse caminho. Esse episódio é patrocinado pela Local Labs. A Local Labs é uma empresa de produtos próprios voltados para a produção de conteúdo local para jornais locais. Local Labs, viu só que legal? Com sede em Chicago, os produtos da Local Labs são desenvolvidos em Ruby e por isso a gente trouxe eles para falar um pouco mais sobre a linguagem pra gente. E fica até o final do episódio porque vai ter jobs. Acompanhe aí. Bom, e para quem ainda não entendeu, hoje a gente está aqui para falar mais um episódio nosso de linguagem, o terceiro da lista. O primeiro que a gente fez foi de Java, o outro de PHP, um que eu gosto e o outro não, vocês sabem aí, ouve os passados pra vocês saberem. E hoje a gente tá aqui pra falar de Ruby, uma linguagem que, pra mim, veio num hype danado. Quando eu conheci Ruby, a galera tava no auge do hype, mas vamos começar então do começo. Da onde que vem o Ruby? Como que é a parte histórica mais dessa linguagem e do porquê que ela foi criada? Vocês aí que entendem de verdade esse negócio, conta pra gente. Eu não sei se a gente entende muito. Primeiramente, eu quero pedir desculpa pelas futuras mancadas aqui do pessoal, porque tem muita gente que respeita muito, especialmente a comunidade brasileira de Ruby. Tem gente com muito mais experiência nas costas do que a gente. E a gente aqui vai tentar mostrar um pouquinho do que é Ruby, se você não conhece Ruby, ou se está querendo experimentar uma linguagem nova. E a gente pode começar pelo histórico em si, né? Igual o César estava falando, que era uma linguagem muito hypada quando a gente começou, que acho que era por volta de 2008, acho que o César também, 2009, 2010, por aí. Mas o Ruby, ele começou lá atrás, no Japão. Eu sou descendente de japonês. Por um acaso, né? Você e o Kiyoshi. Você nasceu pra isso. Vocês nasceram, então, pra isso. Destinado. E ela nasceu no meado dos anos 90. Um cara chamado Mats. Mais conhecido como Mats. Yukiro
Yukihiro Matsumoto, o nome dele. Mets pros Mets íntimos, é tá mais ótimo. Tá fácil. Vai ser mais fácil. E a motivação dele, essencialmente, foi fazer uma linguagem script que fosse um pouco mais poderosa que o Perl e tivesse objetos de orientação, se fosse orientado a objetos, mais do que o Python em si. Eu resgatei aqui uma mensagem do Mads, para não ficar falando muito sobre a história em si, mas uma coisa que resume a criação do Ruby em si pelas palavras do próprio Mads. Que ele respondeu a um usuário numa lista de discussão. É coisa das antigas, você jovem não vai saber o que é uma lista de discussão. Nunca participou de um. Como é que chamava o nosso de Ruby? Guru? Nunca participou de um guru da vida? Que muito antigamente tinha os fóruns e as listas de discussões, né? Antes dos Google fóruns Groups, mesmo tinha. Cara, Google Groups. E até as listas eram rosteadas por. Nem era Google Groups, bem lá no começo, era rosteado em servidor dedicado e tal. E aí tinha uma lista de Ruby, que chamava Ruby Talk, e um usuário perguntou pro Mads, como que você criou a linguagem? Isso foi em 99. Ou seja, em 99, eu nem tava pensando. Eu até comecei, eu tinha começado a programar em PHP, mas tava jogando StarCraft, na verdade. Quake 2. Também. Nuke 3D. Exatamente. E aí perguntaram pra ele qual que foi a motivação dele, por que ele criou. Aí agora, abre aspas nas palavras do Max, vou tentar traduzir aqui mais ou menos por cima. Pois bem, o Ruby foi criado em fevereiro... Não, nasceu em 23 de fevereiro de 93. Naquele dia eu estava falando com um colega meu sobre a possibilidade de ter uma linguagem orientada ao objeto de scripting. Isso é extremamente importante saber, porque aí a gente vai saber por que o Ruby é o Ruby que a gente tem hoje em dia, porque é uma linguagem, ela foi concebida como uma linguagem scripting, só que orientada a objeto. Aí voltando ao que o Max respondeu, eu conhecia Perl, mas eu não gostava muito do Perl em si, porque ela tinha uma aparência de linguagem de brinquedo, e ainda tem, isso em 99, né, falando sobre Perl. Eu não sou o falar. E talvez tenha até hoje, mas ok. Existe Perl ainda alguma coisa hoje? Na verdade, na nossa empresa tem um pessoal que até trabalha com Perl. Mas para manipulação de dados. Processamento de texto, de dados. Isso, ainda dá pra usar. Porque essa influência do Max com Perl, na verdade, e outras linguagens também. Por exemplo, toda a engine de regular expressions do Ruby é tudo do Perl. É o mesmo esquema do Perl. E vem tudo de lado. E aí vem as motivações dele, porque que ele achava que o caminho era criar uma linguagem script, ou seja, interpretada, que seja extremamente fácil de usar, só que ele precisava dos elementos orientados a objetos, que ele achava que Python não falhava um pouco, porque os elementos orientados a objetos de Python, para ele, pareciam como se fossem add-ons, como se fossem adicionais à linguagem. A linguagem não foi pensada para ser orientada a objetos. Uhum. Então é daí que realmente ele pensou. O ponto principal dele é não que ele não gostasse do que tinha, que ele queria algo que fosse pensado em objetos desde o começo, né? Orientado a objetos desde o começo. Esse era o ponto dele, né? Sim, exatamente. Uhum. Pô, legal. E ele foi tão longe nisso que ele se inspirou no Smalltalk, né? Que é a linguagem modelo, entre aspas, né? Para orientação a objetos. Uhum. E do conceito da linguagem do Smalltalk, ele fez o design do zero, né, para o Ruby. Então, no Ruby, tudo é considerado objeto, por exemplo. Então, ele deixou bem
deixou no âmago da linguagem, né? A alma da linguagem é orientada a objetos. Outra Boa. grande sacada do Ruby que o Mads quis trazer para a comunidade é que uma linguagem que seja legal de programar, seja uma linguagem para humanos programar, não uma linguagem para uma máquina. Para a parte de programação ser gostosa de fazer, uma coisa que dá prazer. Uhum. Uma coisa que atrai, que pelo menos pra mim, que quando coincidiu, né, eu começar a trabalhar profissionalmente e aprender o Ruby, foi as duas coisas ao mesmo tempo. E uma coisa que me marcou bastante foi que na hora de ler o código, você lê parecendo que você está lendo frases faladas mesmo. Então ela tem uma sintaxe que é muito humana mesmo, assim, tem uma facilidade de... Mesmo que você não entenda o que tá acontecendo de verdade ali, né? O que está sendo processado por baixo, mas você entende a intenção do programador. Eu acho que essa é a maior o foco do Mads foi deixar as intenções muito claras. Quando eu comecei a estudar Ruby, né, tipo, eu tava numa empresa que a galera toda caiu no hype, né, aí, só que eu era desenvolvedor C# nessa empresa. E a hora que eu peguei o Ruby pra entender, pra fazer o clássico blog em 15 minutos, depois a gente fala disso. Depois a gente fala disso. Mas a hora que eu peguei, eu vi muito isso, né? De ler o código e, assim, o inglês que a gente tem é o bastante pra entender as chamadas, como que tá. Você realmente entender a sintaxe lendo ela, como se fosse mais. Não tão. Precisar entender as anotações de código. Mas você entende como uma narrativa, né? Como Isso, exato. Gente, mas assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se o cara quiser botar de um jeito que ninguém vai entender, ele bota. Porque eu vou te dizer. Olha, Claro. é fato que o design do Ruby, ele foi feito para ser mais legível do que Java, do que .NET. Mas assim, tem uns rubista purista, cara, que ao invés de escrever o código em 2 ou 3 linhas, que você lê e consegue entender a lógica, faz tudo numa só, entendeu? Aí tu bate o olho daquilo ali, que porra é essa? Entendeu? Porque o Ruby, ele tem as suas idiosincrasias, né? Igual toda linguagem tem, mas o Ruby, ele tem mais até. Ele tem uma cultura muito forte no Ruby, que tem até um livro que chama The Ruby Way, que é tipo o jeito Ruby. E na comunidade Ruby tem bastante gente que tenta fazer tipo one-liners, que é exatamente o que a Pri falou, né? Que o cara tenta colocar tudo numa linha só. Eu lembro que no início começou esse hype que o jeito certo é você escrever muito com menos caracteres possível, né? Tipo, você bota uma lógica enorme, faz numa linha, beleza, você consegue escrever numa linha, você escreve menos, mas quem bate o olho naquilo dali não entende. Às vezes é melhor você escrever em 5 linhas, mas isso hoje em dia eu não vejo mais esse movimento. Porque a galera hoje em dia... Uma falsa sensação de economicidade. Exatamente, né? Porque você está economizando caracteres. Você está diminuindo legibilidade, consequentemente mantendo a habilidade. Então o cara que vai pegar aquele código ali não vai entender. Mas a galera era muito hypada nisso no início, sabe? Muito. Hoje em dia a galera não deixa mais passar essas coisas, porque ninguém entende. Sabe? Não adianta, melhor você escrever aquele monte de coisa maluca. Às vezes a galera assim quer economizar 2 linhas de código, bota numa e a galera passa tipo 10 minutos olhando pra aquilo ali sem entender ainda. Aquele if ternário aninhado de 8 níveis, tá ligado? Você vai if dentro do if, dentro do if. Resgatando um pouco isso que eu tinha falado antes de ser fácil ler, de ser muito humano também, tem até um epílogo do próprio Mads em algum desses livros de Ruby, que eu não sei qual agora, que ele faz uma comparação exatamente disso, porque ele sempre teve em mente a facilidade de uso em primeiro lugar e a readability, né? Tipo, a capacidade de você ler o código, de um humano ler o código. E ele faz uma comparação que eu achei bem bacana, que é comparar um código Ruby, ele tenta se aproximar cada vez mais de um essay, que é como se fosse um artigo, né? Um paper. Porque aí vem um lado que é meio... que o rubista meio que fica estigmatizado, que
Que é, pô, o Rubista, ele tenta tratar o código dele como se fosse a coisa mais linda do universo. Aham. E esnoba as outras É o linguagens legado e tal. dele. Que ele tá deixando pro mundo, cara. Só que justamente, mas esse, na verdade, é um dos propósitos do próprio Metza foi disso mesmo, de tornar o seu código Ruby, quando você abre uma classe, quando você abre algum arquivo, você consegue ler e entender com aquilo como se fosse uma história mesmo, tem uma narrativa, tem um porquê que as coisas estão ali e tal. E essa facilidade de uso e principalmente de leitura, porque o maior problema não é escrever código, o maior problema é o dev cansado que vai pegar o código legado, né? Eu acho que isso aí é um ponto muito importante, né? E também que vocês já falaram, já que antes o pessoal queria escrever tudo uma vez, e hoje em dia, e também todo mundo notou com o tempo que é bom deixar mais claro, mais separado as coisas, para facilitar um pouco a vida do amiguinho, né? E no mercado que a gente vive hoje, né? Você começa um código aqui que vai durar, tipo, daqui 6 meses vai ter outra pessoa mexendo nesse mesmo código, e só por Deus, né? Então acho que hoje em dia é bastante importante que a gente se preocupe também com isso, né? Deu margem na master, já é legado. Isso. Não é nem a outra preocupação com a outra pessoa. Você mesmo, eu mesmo, se eu pegar o código que eu escrevi semana passada, eu vou ter que entender aquilo e muitas vezes eu não lembro. Eu nem sei, não sei nem o que eu almocei hoje, eu vou saber. O que você escreveu. Não, e é engraçado porque antes, na verdade, o pessoal se envolvia com um projeto e ficava meses, anos no mesmo projeto, em cima do mesmo código. Hoje é tão dinâmico que qualquer desenvolvedor tá trabalhando em 3, 4. Quando a gente fala de microserviço, então, né? Os caras estão trabalhando em 3, 4 frentes diferentes, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, aquele código que ele fez agora, ele já começou a mexer com outro depois e ele não vai mais lembrar mesmo. Acho que é importante. Tem muita fricção, né? Tipo, várias pessoas mexendo no mesmo trecho de código. Meio complicado, tem que pensar nisso, tem que ter um carinho nisso. Mas eu queria falar uma coisa pra vocês, assim, eu tenho muito amigo que reclama que o Ruby on Rails, ele é muito mágico, né? E eu confesso pra vocês que quando eu fiz essa transição, era uma das coisas que eu tinha mais dificuldade, porque eu não parei pra ler, tá? Porque deve não ler, tá? Eu não parei pra ler. Então, assim, pra mim, como eu tava vindo do .NET e do Java, as coisas tinham uma configuração e não uma convenção, eu não parei para ler qual era o diabo da convenção. E aí eu tinha uma dificuldade fodida. Mas depois que você entende, é muito de boinha. Eu acho que é aí que entra então agora, em que momento que surgiu o Rails, né? E foi, na verdade, quando chegou na maior parte da gente, né? O Ruby pra gente passar a entender ele, né? Que momento que surge o Rails e como que ele vem pra gente, né? O que vocês têm aí? Cara, pra mim o Rails surgiu com um blog de 15 minutos, né? Foi aí que ele apareceu na minha vida. No caso, eu estudava no Senai, eu acho, e um amigo meu me mostrou aquele vídeo do blog de 15 minutos e eu ficava sempre sofrendo com Java ali, de milhões de arquivos XML, aqueles boilerplate. Então, assim que eu conheci o Rails, no caso, né? Mas falando um pouco do Rails em si, o Rails ele é um framework criado pelo David Henderson, né? O DHH, que a comunidade chama de DHH. Ele bem mais fácil, é igual o nome do método. É a mesma pegada. E o bicho estava fazendo um projeto, lá trabalhando num projeto chamado Basecamp, que é um gerenciador de projetos, e ele decidiu fazer esse projeto lá com Ruby. E depois ele achou legal, ficou bom os códigos dele, ele extraiu essa parte ali para usar em outros projetos, né, e batizou de Ruby on Rails, né. Então, logo quando ele saiu, o Rails ele já tinha uma pegada assim bem diferente dos outros frameworks, né, que ele já tinha todo esse negócio de convenção em cima de configuração, né. Então, é muito rápido, o próprio vídeo lá de demonstração do Rails era muito rápido tu criar uma aplicação do zero, né? Tu rodava uma linha de comando, tu já gerava toda a estrutura do projeto, todo o esqueleto, e já gerava a configuração de banco de dados, já gerava o model, o view controller, então ele deixava tudo pronto já para tu começar a codar, né? Uhum. Outro aspecto do Rails que elimina bastante essa fricção de escolha, de tomada de decisão e tudo mais, é que ele é o tal do opinionado, né?
Então, o autor o David lá, DHH, ele fez as escolhas pra gente, basicamente. Então ele decidiu como vai ser modelado, como as coisas vão se comunicar, como você vai escrever HTML e tudo mais. E no começo, né, no início do Rails, hoje em dia já tem uma flexibilidade maior, mas no começo você não tinha muita opção para escolher, por exemplo, framework JavaScript ou como se conectar na database, não tinha muita flexibilidade. Só que o ganho disso foi que para fazer o bootstrapping, né, para fazer um projeto sair do zero e ficar algo usável já, era muito rápido. Tanto é que existe o blog de 15 minutos. É porque as escolhas já estão feitas, né? Falando disso, se eu tivesse alguém para fazer essas escolhas por mim... Isso são decisões que... Nossa. Falando em decisões, meu Deus, qual é a do CoffeeScript, cara? Calma. Calma. Eu acho que a gente tem código legado em CoffeeScript não mandou essas explicações até hoje. E a gente se arrepende amargamente. Meu Deus, que ideia! Por que não o script normal, o JavaScript, o CoffeeScript? Eu gosto de café, mas por quê? Era o hype. CoffeeScript, assim, se for pensar na época que ele surgiu, ele veio resolver um problema assim não tinha o ECMAScript 6 ali que tem todas essas funcionalidades, então ele veio para resolver ele já, por exemplo, esse negócio de arrow function, o CoffeeScript já tinha isso, então ele veio para o problema daquela época, ele era uma solução bem interessante. Eu acredito que eu acho assim, pessoalmente, que até o ECMAScript 6 ali, ele deve ter se inspirado em muitas coisas do CoffeeScript, né? E ele tinha uma influência de Ruby, né? Até o CoffeeScript ele tentava ser mais readable, né? Mais fácil de ler, mas menos verboso, muito menos verboso. Só que... Bate o olho, a economia é só de colchetes e chaves, assim, honestamente, assim. Pô, eu não vejo vantagem. Hoje em dia não tem nenhuma mesmo. O CoffeeScript hoje em dia não, mas nasceu naquela mesma pegada o Sass, né, que para deixar o CSS um pouquinho mais bacana, e esse cara aí pegou e é usado até hoje, e quase ninguém mais usa CSS sem ele. E aí ele começou como o parser, né, o gerador de CSS era inscrito em Ruby, né? Uhum. Então ele meio que pegou essa onda também do... Tá, então a gente chegou à definição aqui. Quando a gente começou a mexer com o Ruby, a gente entrou pelo hype, né? Tá todo mundo usando, bora pro hype, é isso. Eu acho que a gente inventou esse hype aí. A minha história pessoal de como eu conheci o Ruby, na verdade não foi muito nessa de Rails. Foi uma coisa meio exótica, que era... Eu tava na faculdade e precisava fazer um trabalho de lógica digital. Né, que eu estava na faculdade fazendo ciência e computação, mas a gente tinha essas matérias de engenharia, né? E precisava programar aqueles FPGA, não sei se alguém lembra, já ouviu falar disso. Eu não tenho memória, eu já ouvi falar disso, mas não tenho memória para saber o que é, né? Sou um velho. Aí... Aqueles chips que são reprogramáveis. Você pode escrevia numa IDE lá proprietária, e aí você compilava esse código e fazia o deploy pro chip, e aí o chip se auto-reconfigurava, né? Hoje em dia o pessoal chama de Arduino, né? Hoje em dia existe o Arduino pra isso. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. É que o background do Kyoshi é nerd, ele fez USP. Ah, então, entendi. É outro esquema. Outro nível de nerdice, né? A gente que fez uma federal qualquer, uma particular da vida, faz o mínimo lá, né? Da USP tá aí, né? Nem fez faculdade, né? Depois não vou falar nada porque eu não terminei até hoje. Você fez ciência da computação na USP? Oi? Ciência ou fez engenharia? Eu fiz ciências, mas a gente tinha essas matérias de engenharia misturadas. E aí, tinha um colega meu lá do nosso grupo que ele, não sei da onde, que ele descobriu essa linguagem aí que vinha do Japão. Esse é o ponto importante, né? Uma linguagem do Japão aqui que vai funcionar. Que ano foi isso? 2007, 2008, mais ou menos. E ele veio falando assim, e a gente precisava, e essa linguagem que a gente escrevia lá
para programar os elementos lógicos lá digitais, a gente tinha que escrever muita coisa para poder fazer, tipo, escrever um Hello World na tela, tinha que escrever um monte de coisa, né? Era assim, provavelmente era baseado em Java, né? Pra ter que escrever muita coisa. Veio essa herança aí, né? O cara falou, pô, a Java é bom, vou colocar aqui fazer esse negócio, que bosta. Pra ser sincero, eu não lembro porcaria nenhuma daquela linguagem. É VHDML, se eu não me engano o nome. Nossa. Eu não lembro como que era. Mas aí ele veio com a ideia de, o que a gente vai fazer para escrever esse monte de coisa? Porque a gente ia desenhar na tela, fazer uns quadrados, fazer linhas, tipo uma interface gráfica, assim. E aí ele veio com a brilhante ideia de gerar o código usando o Ruby. E aí o primeiro contato que a gente teve, então, foi esse. A gente escreveu um script em Ruby lá que gerava 3.000, 4.000 linhas de código para poder mandar compilar lá e gerar uma interface gráfica. Então, na verdade, sim, vocês escreviam em Ruby e ele gerava o VHDL, é o nome da linguagem. Eu não lembro direito, eu achei. Acabei de pesquisar aqui porque o Google tem pra resolver nossas dúvidas, né? Very High Speed Integrated Circuits. Ok, VHDL é o nome da linguagem. Então, mas eu, fim das contas, ele gerava ainda a linguagem que precisava, porque a placa só entendia aquela só, né? Entendi. Mas... E aí a gente usou isso pra gerar código. Então a gente escreveu um script muito porco, né? Muito tosqueira. Não entendia direito o Ruby. E aí o primeiro uso foi basicamente ser o mesmo uso de um Python, de um Perl da vida. Isso aqui. Não, eu comecei no blog mesmo, no Rails, de entender as convenções, de tentar mudar o nome de uma tabela, ele brigar comigo, falar, não, tem que ser desse jeito. Eu falei, porra, tá bom. Ai, cara, eu comecei com aquele tutorial famoso, aquele Rails for Zombies, que é muito divertido. Exato, é esse mesmo. Era de uma empresa que chamava Envy Labs, né? Bem famosa, de tutorial de ensinar coisa online e tal. Sim. Mas é assim que a gente conhece. Não ouse brigar com o Rails, você vai perder. Exato. Não, se ele falou, escreve desse jeito lá na convenção, você segue a convenção. Não ouse tentar mudar. A gente aqui, né, brasileiro, né, falou, não, vou colocar os nomes em português dos meus objetos. Ih, rapaz. E eu acho que é daí também que vem muita tradução porca, né? Tipo, boleto é um negócio que só existe no Brasil, né? E aí, como que a gente cria uma entidade boleto em Rails? Como que a gente cria um objeto boleto lá? Bank Sleep. O pessoal chama de Bank Sleep. Hoje em dia. Bank Sleep? É. Esquisito, né? Não é esquisito? É muito esquisito, eu não sabia disso não. Então, mas trabalho em fintech, meu amigo. É isso aí mesmo. Na época a gente chamou de invoice mesmo, porque era mais fácil. Dane-se. Porque não tinha nem fintech pra começar. Exato. Isso é um bom ponto. Nem cartão de crédito. Mas assim, a gente pode chegar à conclusão de que foi isso aí que popularizou o quanto a gente entende e existe hoje de Rails. Esse hype que a gente caiu. Não pro Kiosh, porque o Kiosh ele começou pelo caminho errado. Mas nos outros que começou pelo blog de 15 minutos. Foi isso que trouxe, né? Foi isso que fez a gente conhecer esse rolê todo, não foi não? Exatamente. O meu histórico com Ruby e com Rails, na verdade, é um histórico bem parecido com muita gente. Quando eu fazia faculdade, eu trabalhava com PHP, fazia sistema em PHP. Sempre programava em PHP desde a adolescência. O Kiosh também. E o Kiosh é meu irmão. Não sei se a gente falou. Se a gente não falou ainda, né? O Christopher e o Kiosh são irmãos. Eu pratico o nepotismo da empresa. Então, mas a gente programava em PHP desde os 15, 14 anos de idade e tal. E aí chegou um ponto que eu programava em PHP e eu tinha enchido o saco de ficar escrevendo um lib customizado, catando o lib, Ctrl-C, Ctrl-V em todo quanto é canto. Aí eu aprendi que existia um tal de framework e tal. Pô, e aí pera. Você programava em PHP e você não tinha seu próprio functions.php? Você não tinha seu próprio, aquele seu arquivo que tinha 380 linhas pra fazer
um negócio de data? Pra fazer uma manipulação de data? Exatamente, não, é exatamente isso mesmo. Cada um tinha sua própria coleção, né, de My Precious. Sim, sim. Cada um tinha sua própria coleção de funções e tal que usava. E cada empresa tinha um framework diferente e tal. Só que eu comecei a usar os frameworks que começaram a sair, que eram open sources. O CodeIgniter, o Symfony, o Zend Framework, cheguei a usar um pouco também. E aí eu caí que eu vi que a inspiração de todos esses frameworks, especialmente do Cake PHP, foi um dos que eu mais usei também, veio essencialmente do Rails. E aí eu entrei no Ruby através do Rails. Falei, caraca, o seu foi o contrário. Por quê? Porque a galera trouxe a gente tava já estudando já CodeIgniter, tá? Então, dentro da empresa usava-se PHP e eu trabalhava com C Sharp. E a galera já tava já estudando alguns frameworks em PHP. E veio, mas eu particularmente fui conhecer o Cake PHP porque eu já conhecia Rails. Eu falo, olha só, o Cake é igualzinho Rails. Quando eu precisei escolher alguma coisa em PHP que era obrigatório, era o requisito, eu falei, vou em Cake aqui porque eu já conhecia alguma coisa de Rails. Olha só, é o contrário. É porque antigamente eu trabalhava só com PHP. Eu trabalhei muito tempo com WordPress também. E aí depois que experimentei Bons tempos. Bons tempos, né? Bom que tu conseguiu sair do WordPress, cara. Tem gente que não sai mais, cara. Depois Mas você vê, né, que tem uma coincidência aí, ó, que todo dev fica cansado depois que passa pelo Java ou pelo PHP. Não é querer não falar mal, não. Não é à toa que esses são nossos 2 primeiros episódios de linguagem. O primeiro de Java, muito cedo, que os caras cansaram. Quando eu comecei a desenvolver, já tinha gente cansada de Java, já. E olha que eu comecei cedo, hein? 2003 eu tava programando já. E já tinha gente que mexia com Java e tava triste. e aí depois eu fui pro PHP e eu entendi por que também todo mundo fica triste com Java e PHP. Faz todo sentido. E aí a gente conheceu o Ruby. E agora a gente tá aqui cansado com Ruby também? Falando em Ruby, quero ter uma pergunta. Do que vocês se cansam do Ruby? Pergunta difícil. Eu acho que na verdade não tem como se cansar de Ruby. Não cansa. Eu acho que não cansa. Porque... Eu só me conto das pessoas, dos rubistas, se liga, que tiram um style guide assim de um site aleatório, se liga, no Code Review e fica enchendo o saco. É isso, mas não dá pra cansar de Ruby mesmo. Mas tem a rubista, né? Você fala de rubista, eu lembrei que a comunidade de Ruby tem um estigma, assim, né? Pelo menos tinha um tempo atrás, de ser elitista, né? De ser a linguagem dos hipsters. Ai, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Qualquer pessoa de computação é bem elitista. Falando que, na verdade, o cara da computação é que ele é um privilegiado. Primeiro, você tem que ter um computador, tem que ter internet. E a maioria dos materiais bons pra você aprender, eles são todos em inglês. Quando eu comecei, só tinha inglês. Hoje em dia ainda tem um pouco em português. O cara da computação, ele é muito elitizado, galera. Mas o que eu tava... eu concordo com o que você disse. Que a profissão em si, né, exige bastante. Mas o que eu tava querendo dizer é que é meio que uma zoeira, né? Que na época era uma zoeira com rubista, que por exemplo, o nome entre aspas, do nativo que programa no negócio, quem programa em Java é javeiro, né? Quem ou PHPzeiro, sei lá, alguma coisa assim. Mas em Ruby o cara é rubista. Então, já começa... Ele tem que ser ele é visto, né, como um cara, tipo... que ele tá acima dos outros, né? Ele é o cara hipster. Mas hoje em dia, eu como rubista, eu vejo que o cara do Elixir, ele que é o verdadeiro hipster. Liga? Hoje já o pessoal já migrou pra outros, né? Pois Mas no começo tinha até gente fazendo piadinha com pronúncia, que muita gente lia, né, a palavra Ruby em inglês e falava Ruby. Então muita gente fazia piada com isso. Tinha muito... Então, às vezes eu tenho uns diarreia mental, e às vezes eu falo Ruby e às vezes eu falo Ruby. Tinha sempre uma galerinha meio do mal lá, fazendo comentário tosco assim.
Só que você falou, por exemplo, de computação precisa ter um computador e tal. Só que para Ruby, para quem programa em Ruby, tem que ter um computador, só que não é qualquer um, né? Tem que ser MacBook. Exatamente. Ele tem que ter um hobby que é hipster também. O cara tem que ser cervejeiro, tem que fazer curso de barista, tem que fazer tem que usar chapéu. Eu conheci um cara que ele planta o próprio café, galera. É outro nível. Não, pera. Agora estão falando, então. Aí sim. Ele planta o próprio café. Mas assim, pra salvação do Ruby, ele não é rubista, tá? Ainda bem. Não, mas não é nem programador, então, né? Porque se fosse programador, ia ser rubista, eu garanto. Ele já foi. Pior, vou entregar ele, é pior. Aí foi mal. Aí falou mal da classe, eu vou embora. Mas descreveu bem. Tá, mas assim, a gente contou aqui, né? Um monte de história de onde veio, de como a gente abraçou essa causa. Eu não, né? Eu desisti de programar muito cedo. Mas como vocês abraçaram essa causa, de como que até hoje tá aí. Mas assim, hoje, aí o que é o Ruby hoje, atualmente, entendeu? Onde que ele tá? Ele é legado ou não? O que vocês dizem do que é Ruby hoje no mercado aí pra vocês? Tô até triste com o silêncio. Ruby... Tô triste com o silêncio agora. É que pra mim, Ruby ainda é extremamente útil. Muito útil. Não, o útil eu acho que ele é. Acho que toda e qualquer linguagem é. Mas, tipo, o mercado pra Ruby hoje, né? Hoje você tem, assim, estão iniciando, tem projetos do zero em Ruby, ou tá todo mundo morrendo pro JavaScript? Essa é a minha maior dúvida. Se a gente tá preso no JavaScript pro resto da vida. Não, eu acho que tem muita gente que ainda escolhe Ruby, né, cara? Porque é altamente flexível, tipo, ele tem uma velocidade de produção muito grande, tipo, é ready to market, é muito rápido isso. Agora, eu não escolheria Ruby, por exemplo, para processar imagens, sabe? Se tivesse um produto que tivesse muito processamento de imagem, eu não ia escolher um negócio desse. Eu ia fazer, tipo, a parte web e Ruby, aí só aquela partezinha pequenininha de processamento de imagem eu ia chamar um serviço. Em Java. Entendeu? Java, Acho que tem 2 pontos positivos para usar o Ruby ainda, que é o que você falou aí de fazer, tipo, para tirar do zero um projeto e botar uma versão MVP, né, que é o produto viável mínimo no mercado. Eu acho que não tem alternativas, mas o Ruby com o Rails ainda é extremamente atraente para esse cenário, principalmente para startups, para fazer prototipação, esse tipo de coisa. Mas eu tenho um complemento. Tipo, minha dúvida é, tipo, qual é o limite de idade um código legado que faz sentido manter em Ruby? Até agora, do fundo do coração, eu não vi. Entendeu? Se você tiver uma equipe madura, que separe um tempo para fazer um refactory aqui e ali, como em qualquer linguagem que faz sentido, eu acho que Ruby é uma linguagem que dá para adotar a longo prazo, sim. Entendeu? Mas tem que entender que é um negócio que, para ser CPU unbound, né, que tenha muito processamento de muita coisa, não faz sentido, né? Por exemplo, processamento de imagens. Não tem nada, gente, para processamento, não tem nada. O Marcos pode falar um pouquinho mais sobre isso, porque ele trabalha num projeto de 2000 que chama Blockshopper, que é desde 2008. No caso, o Ruby ele é muito bom, o Ruby Rails, né, ele é muito bom para a parte web, né? O que foge disso aí realmente, né? Ele é bom para isso, né? E o Rails em si ele é muito bom, não só o Rails, mas todo o ecossistema Ruby é muito bom para produtividade, né? Se tu quer lançar um projeto muito rápido, então todo o ferramental que tu tem para lançar o projeto é excepcional. Assim, eu acho que é no caso um dos ecossistemas mais completos que tem, né?
Outro ponto legal é que o Ruby, que nem de código legado, se tu tem um código bacana, mesmo escrito há muitos anos atrás, ele vai funcionar porque o Ruby, eles fizeram umas caquinhas do 1.8 com 1.9 em questão de compatibilidade. Eu vou contar uma história disso aí depois, porque, porra, é aí que eu odeio o Ruby. Mas a gente volta depois desse ponto. Mas dali em diante, assim, no caso, o Ruby, ele sempre manteve compatibilidade passada, das versões do 2, agora até com a versão 3, eles só incluíram novas funcionalidades, ele ficou mais rápido e tudo, e tem vários novos recursos, então só por isso, né? Só por causa disso ele não é legado, porque eles continuam incluindo coisa. O Rails, ele evoluiu também muito, né, desde que começou, tá 16 anos no mercado, então tu pega um framework com essa idade, com essa maturidade, então é um framework assim que se tu não sabe muito bem o que tu vai desenvolver, então escolher o Rails vai ser um acerto já por isso, né? E é engraçado, assim, eu tenho um ponto importante sobre o Rails, que foi um dos primeiros frameworks que eu vi, que realmente ele dava suporte e incentivava TDD. Teste é algo natural do rubista, praticamente, não é? Exatamente. Cara, isso eu acho muito legal. Escrever teste era perca de tempo, né, cara? Não, é lógico, eu trabalho com PHP, pô, eu sei o que é perca de tempo. E o Ruby, o Rails, no caso, tu gerava tu gera o esqueleto da aplicação e já gera todo o esqueleto do teste também. O teste ele não gera, né? Tu vai ter que escrever, é óbvio, né? Mas por favor, né? Se tivesse que gerar também, ele nem precisava então de programador mais. O pior é que alguns testes básicos ele até que gerava, assim, o Rails até gerava alguns testezinhos básicos, mas que não vai testar muita coisa, né? Acho que não vale a pena, entendeu? Quando tu vai usar o scaffold, que ninguém... Inclusive, galera, se vocês estão começando, não use scaffold. Não use scaffold. Sabe aquele tutorial do blog e tal, que você usa scaffold? Não usa. Não usa. É melhor você não usar essas coisas que autogeram, não vale a pena. Não, como eu disse, se geração de código funcionasse, não precisava mais de programador. É verdade. Entendeu? Isso. Usa o NetBeans, vai gerar coisa? Usa o NetBeans, acabou. Ixi, cuidado. Essa é uma ideia ruim, tá? Pra deixar claro, isso era pra ser uma piada. Era pra vocês estarem rindo, entendeu? Não, vai saber, né? Às vezes algum javeiro ainda gosta do NetBeans, a gente tá falando mal, então calma. Eu não quero julgar ninguém, não. Eu vou ficar rindo de quem usa NetBeans. Qual é a graça dos devs cansados se a gente não puder julgar um pouquinho? Exato, a gente tá aqui pra julgar e cagar regra. É pra isso que serve devs cansados. A gente tá julgando com muito amor no coração. Exato. Voltando um pouco sobre o Rails em si, porque se ele ainda é eficiente, tá vivo e tal, se JavaScript vai dominar o mundo... na verdade, JavaScript já domina o mundo, mas tudo bem. Que eu falo, a gente não tem muito como ir contra isso, a gente tem como defender alguns conceitos nossos, né? Então vamos lá. A verdade disso é que o próprio Rails, ele abraçou o ecossistema JavaScript, né? Então, no caso... Exatamente. Ele já entregou, cansou de lutar, né? Não, vou abraçar a causa. O próprio Rails... Se ele se rebaixou, entre aspas, ao ecossistema, então é porque já tá perdido. Exato. É uma luta que não precisa mais lutar, né? Só aceita. Não, já aceita que é melhor. O próprio Rails teve que dar o braço torcer e ser muito mais flexível. Hoje em dia, você pode escolher a lib JavaScript que você vai usar e etc, né? Eu ia falar que, tipo, eu sei que eu fui criar um projeto agora, pouco tempo, e ele de cara já instalou o Node. Se liga, tipo, ele já tá brigando a instalar o Node. Tu gera o projeto agora, tu já consegue selecionar qual framework JavaScript tu quer usar. Né? Isso é interessante. O Rails mais como uma API e tu já, a parte de front ele já te dá toda a estrutura pronta. Pode pra você escolher. Acho que é importante que não tem mais CoffeeScript. Entendeu? Isso é muito importante. Porque pra mim, então, é o essencial. Não tem mais CoffeeScript, tá massa. Exatamente. O hype do Rails, tipo, lá em 2010 e tal, o que levou o hype do Rails na verdade, foi a ascensão das startups, né? Do Twitter da vida, GitHub, Shopify. Inclusive, é por conta do Twitter que a gente sabe que Rails não escala, né?
Se a gente puder fazer uma piada, agora é essa. Ô, O César, Twitter que ensinou isso pra gente. Eu tenho um dado aqui, muito curioso pra você, ó. E legal que saiu isso aqui foi anteontem. Nossa senhora. O CEO do GitHub, o Matt, ele divulgou que o GitHub processa 2,8 bilhões de API requests, e isso tudo usando Rails. E tudo isso por Olha aí. 2,8 bilhões por dia. O que 12 anos de idade não fez pro negócio, né? O Twitter de 2008, né? O Twitter de 2008. A gente tá em Esse é o GitHub. Não, eu sei, mas é que em 2008 ele não escalava. Mas agora, em 2021, o Vi escala e consegue segurar esse monte de coisa. Mas assim, na verdade é que aí que vem justamente a maturidade, né, da linguagem, dos frameworks e da porra toda de fazer sentido até hoje escolher, né, uma linguagem que, cara, se você buscar a documentação hoje do que você quiser em volta do Ruby, dos frameworks, você acha, e muita coisa útil, muita coisa já gente usando decentemente, como por exemplo o GitHub, né. O lance desse negócio de escalar também, no caso, não é o Ruby que precisa escalar, né? Tu tem que projetar a tua aplicação, a arquitetura dela, para a arquitetura em si escalar, né? Então, com isso que tu consegue atender essa demanda toda, né? Outro case bem interessante, que é o Shopify, né? Que ele tem mais de 500 mil lojas ativas em execução e ele gera 40 bilhões em vendas anual, no caso. Esse também é um número bem interessante que o Rails... Acho que é a maior aplicação Rails que tem rodando, acho que hoje é o Shopify. Caceta. Bem famoso, é bem famoso. É hypado que só na comunidade. Todo mundo queria trabalhar na Shopify. E eles contribuem bastante coisa de código, né, de projetos de open source de volta, né, pro Ruby e pro Rails em si. Gente, eu queria falar sobre outra coisa. Eu não queria falar sobre Rails, eu queria falar sobre Sinatra. Tipo... É que eu acho que entra aí, né, entra muito essa discussão agora sobre REST especificamente, porque quando eu usei Sinatra, a única vez que eu usei era única e exclusivamente para fazer API. E ainda é isso, né? Como que é? Vamos lá, entra nessa aí. Ainda é isso, pois é, ninguém usa. Por quê? Oi? Não usa? Porra, eu usei tão feliz. Achei uma galera solução. Mas não é como Rails. Quando eu falo ninguém, é tipo, não é como Rails. Tipo, todo mundo usa Rails. É Sinatra, eu acho que até sobre o Sinatra, se eu não me engano, a API que roda por trás do bundle, se eu não me engano, ela é feita em Sinatra, no caso, ela roda em Sinatra. E o Sinatra ele é um framework muito bom para tu desenvolver uma aplicação que não precisa carregar toda aquela parafernália que o Rails tem. Outro que é bem bacana, que a gente até usa aqui na empresa, é o Roda. Também um framework pequeno, modular, muito, muito bom para tu desenvolver aplicações enxutas assim. Interessante. A galera reclama muito do desempenho do Active Record, né? Porque como ele é muito automático, às vezes ele traz as coisas que não precisa, né? E tipo, as consultas ficam meio lentas. E hoje em dia a gente sabe que a parte do gargalo que a gente tem é mais na parte do banco de dados, pelo menos nas aplicações Rails, né? Todo esse ecossistema Active qualquer coisa, também a galera já tem... existe um movimento, né, meio que querendo fugir disso, porque eles hoje em dia são considerados bloatware, né, que é muita coisa embutida, querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo. E tem uma vertente do pessoal robista mesmo, ou de linguagens mais modernas, de que fazer as coisas mais simples, né? Que nem o pessoal que usa Sinatra ou Roda. Eu tenho fé que nas próximas versões do Rails isso já vai melhorar um pouco. Uma das melhoras que tá vindo aí é a questão do bulk insert, né? Você não consegue inserir várias entidades ao mesmo tempo sem dar um find. Se você usar o Active Record. Se você usar o Active Record, tipo, isso gera N mais 1. O problema é N mais 1. Que ele vai lá, ele procura a entidade e aí depois ele faz um insert. Aí procura a próxima e faz um insert. Ao invés de ele simplesmente dar, tipo, um update e where de todo mundo. Tipo, ele uma vez só no banco. Mas tem gen pra isso, mas não é uma coisa que é nativa, né? Que não é por design. Não. Tem uma outra RIM que ela entra no lugar do Active Record, que é o Sequel, que eu recomendo muito.
que ela é muito mais flexível, ela é muito, na minha opinião, até mais bem escrita, e ela é mais flexível ao ponto de poder usar em qualquer projeto, ela é pequena e chuta. Eu acho que até o Logstash, é o plugin que usa a parte de persistência de banco de dados, eu acho que ele usa esse SQL também. E o criador é o mesmo que fez o Roda, o framework Roda. Quem que fez esse roda aí, gente? É Jeremy... Deixa eu procurar aqui. Evans? Não é o Evans. Eu não lembro. Fiz uma pergunta difícil, sou curiosa. Você podia ter perguntado pro Google que ele tinha que responder de pronto, Pri. Eu pergunto pra você mesmo, eu tô aqui. Vou perguntar pra vocês. Isso aí. Jeremy Evans, entendi. O Roda é o sucessor, entre aspas, do Sinatra. Essa questão do Rails em si, por que o Rails é assim, na verdade, é igual toda tecnologia nova, quando o Rails surgiu, a proposta do Rails era tirar a lógica toda do banco de dados e colocar a lógica dentro dos models dentro do Rails. Então, por exemplo, toda a validação que você tem no Rails, todo o esquema de foreign keys que você vai ter dentro do Rails vai ser setado no próprio Rails. Você não seta uma foreign key no banco de dados, no MySQL, no Postgres. E isso tudo foi feito para remover todo aquele esquema de triggers e cascades e tal. E tipo, o Rails ele tava renegando o mundo corporativo, entre aspas, na verdade, que toda a lógica da aplicação, muitas lógicas da aplicação vivia no próprio banco de dados. Só que hoje em dia está tendo um movimento, na verdade, não reverso, mas mais agnóstico. Tipo, se você quiser pôr lógica no banco de dados, você põe isso. Porque às vezes faz sentido você ter queries muito mais customizadas. A gente tem aplicativos com reports e tal, bem complexos e tal, que é muito mais fácil você escrever a query na mão do que você usar Active Record e tentar customizar e tal. Ou usar SQL, igual o Marcos falou, usar outro ORM, né? E a questão do Sinatra em si, na minha opinião pessoal, o Sinatra ele meio que foi... não foi descontinuado, mas ele foi meio que esquecido que antigamente o Rails era um monolito. E aí teve um movimento do Rails para que é o Rails API, que tira toda a parte de views e toda a parte desnecessária se você vai desenvolver uma API em si. Então, quando teve esse movimento dentro do próprio Rails, o Sinatra ele ficou meio que deixado de lado, porque quando você adota Sinatra ou mesmo Roda, você tem que se preocupar, você tem que ser um desenvolvedor, um dev cansado, sênior já, porque você vai ser o responsável 100% com a segurança da aplicação, com várias coisas que o próprio Rails, apesar de ser bloated e ser muito cheio de coisa para várias coisas, mas ele já tem muita coisa. Já tem tudo. Você vai ter que então tomar a responsabilidade de tomar as decisões que o Rails tomou por você. É verdade. E aí eu já não quero, tá? Porque eu tô cansada, eu prefiro ter alguém pra decidir tudo na minha vida. Decidir o que eu vou comer no café da manhã. Decidir a roupa que vai usar, decidir tudo. Mas eu quero isso na minha vida, entendeu? É por isso que Deus tá high stakes, né? Só coloca camisa preta e calça jeans, igual... isso. Se tu olhar pra mim agora, eu tô vestida assim, inclusive. Tô melhor que eu tô de pijama. Mas aí são consequências do home office. É diferente. Se você pode trabalhar de casa a vida inteira, você vai trabalhar. Você deve ter, sei lá, uns 32 pijamas diferentes. É o bastante. É isso que você precisa da sua vida. São dois. Eu só uso esses dois. Por incrível que pareça. Rende. Aí, assim, a gente falou, né, um pouco, né, tipo, agora de Sinatra e de serviços e tudo mais, né, quando veio também Rails API. Então, hoje, microserviços, assim, é uma realidade, né, quando a gente fala de Ruby e dos frameworks dele, né. Tipo, tem um suporte até maior para isso hoje. Sim. Você ter dor de cabeça numa aplicação só, você tem em 10 separados. Não, eu não tô falando que microserviços é bom. Eu tô falando que microserviços é uma tendência de mercado, que inclusive eu discordo fortemente, mas é uma tendência de mercado. Então, de alguma maneira, o Ruby e os frameworks, eles
aceitaram essa tendência e estão dando suporte pra isso. E já que vocês querem fazer essa merda, toma que eu te ajudo. Eu não discordo fortemente de microserviço. Eu acho que depende do problema que você quer resolver, se liga? Agora, eu tenho, do fundo do coração aqui, sabe? Meu coraçãozinho, ele bate muito mais forte por um monolito. Exato. Monolito bem feito, tá? Porque se for Isso. mal feito, eu prefiro ter nanoserviços, entendeu? Ter 1001 serviços. Não, porque se é pra ser mal feito, vai ser mal feito em qualquer tamanho, né? Então é pra gente cuidar só de um pedacinho só do que do monolito inteiro. É. Enfim, é isso aí. Então agora, pera, que agora acho que a gente descobriu a América aqui, porque se é pra fazer mais feito, faz microserviço, faz nanoserviço. Vai ser só um pedaço só mal feito. Que a gente vai ter que dar trabalho só com o negócio. Agora, se for pra fazer um negócio bom, bonito, faz um monolitão, sucesso, bonito, tá ligado? Bem feito, bem estruturado, com teste. Aleluia, irmão! O DH, o autor do Rails, ele é um proponente forte do monolito. Ele, Olha lá, ó. ele Estamos adota certo. os projetos do Basecamp lá. E agora ele lançou aquele serviço de e-mail, né? Agora não, faz um tempo já. Aquele Rei. O rei. Eles usam só monolito. Eles fazem sharding na database, botam várias adoro instâncias. sharding. Ai, adoro sharding, gente. Ele bota várias instâncias da aplicação rodando em cima de várias instâncias da database e todo o mesmo código, todas é a mesma database, monolitão mesmo. Inclusive, eu tô aqui agora no Twitter espalhando a palavra do monolito. Agora, neste momento. Então, quem buscar no histórico de tweets da Pri vai saber que hora que a gente gravou esse negócio. E que dia. Agora. 2001, a Odisseia no Espaço. Só não dá pra colocar porque os direitos autorais não gostam da gente. Mas seria muito legal poder colocar essas referências todas. Talvez alguns segundos dê. Mas, então assim, ok, então a gente já tá aí. Então tá. Microserviços a gente dá suporte, não que a gente goste, mas o Ruby e os frameworks dão suporte a microserviços. Então agora o próximo ponto que é Docker. Dockerizar essa parada toda, deixar em Docker pronto pra rodar pra quem quiser. Sucesso também, tranquilo. De boas. Ai, meu Deus! Não acredito, Docker. Adoro. O Docker meio que não tem como fugir, né? Então... Hoje em dia, com toda a parte de automação, tu quase é obrigado a pegar o Docker. Mas o Ruby vai de boa também. Pode dockerizar bem facinho. É muito boa. Mas eu confesso pra vocês que pra você fazer o setup inicial de uma aplicação Rails, tem que fazer mais comandos do que eu gostaria. Mas é pouquinho, tipo 2 comandos a mais. Mas é porque eu sou preguiçosa. Entendeu? É que assim, em 2000... Lá vem o velho, né? Ó o velho falando de novo. Eu tenho que parar de ser hoje Devs Cansados, que eu fico entregando minha idade toda vez. Mas, se pá, o Murata tava nessa toque. Uma vez eu dei uma palestra num evento aqui em Campo Grande. Lá em Campo Grande, calma, respira. Uma vez eu dei uma palestra num evento em Campo Grande e eu falei de Vagrant. Vagrant é um precursor. Sabe o Vagrant? Eu falo Vagrant. Eu estudei isso, inclusive, numa disciplina chamada Sistemas de Informação. A gente ia chamar de coisas velhas, mas ok. Então... Gente, eu usei o Vagrant. Vocês acreditam? Então, eu dei uma palestra de Vagrant. Um negócio chamado DevOps. Usei Vagrant por um negócio chamado DevOps na disciplina. Isso, exatamente. E eu falei justamente... E a ideia era justamente uma VM, né? Uma VM simples pra galera subir. Lógico, foi substituído, né, com o tempo. Mas eu dei essa talk justamente porque a gente tava precisando distribuir um ambiente de dev, da época dentro da empresa, justamente de Ruby, que a empresa ela tinha alguns desenvolvedores Ruby e vários PHP. E a gente queria juntar todo mundo no mesmo ambiente, para todo mundo espalhar mesmo, né, o conhecimento. E a minha experiência com o Vagrant foi para isso. Foi para distribuir o ambiente Ruby que a gente tinha. Olha só que loucura. E Vagrant, ele é feito, né, em Ruby por baixo, né? Falar que ele é implementado em Ruby, né? Só que eles deram uma notícia aí recente que estão mudando para Go agora. Nossa senhora. Então... Isso é bom ou é ruim? Eu tô confusa.
a minha pergunta é, quem que ainda usa Vagrant? Né? Pois é, boa. Vamos um pouco além, né? Quem que ainda usa eles? É porque Foda, né? o Vagrant ele foi concebido exatamente para isso, César, para o ambiente de dev. O Docker é outra proposta, né? Apesar de ele ser bastante usado no ambiente de dev e tal, mas não, dá para você orquestrar o Docker e fazer deploy em produção com Docker já, né? Mas Vagrant a gente chegou a usar no ambiente dev uma época, mas a gente nunca fez deploy, eu acho que nem porque se memória não me deixa falhar, mas a gente não chegou a usar em produção, não. A gente era só ambiente de dev mesmo, né? Também. A gente não. Cara, nosso ambiente de produção era muito mais caótico na época, então não seria algo tão simples de colocar lá. Mas é que hoje realmente é um padrão de mercado é Docker, né? Tipo, você chega numa empresa nova, os caras vão compartilhar com você o Docker deles e coloca aí na sua máquina, né? Então, realmente eu não vejo mais o Vagrant em uso hoje. Não, acho que não. A gente tá usando o Docker para ambiente de dev também, na maioria dos projetos nossos. A gente só cria uma imagenzinha de dev lá, faz o setup de Rails, as dependências e boa, bota os serviços que precisam. Setup, tu só instala o setup do Docker, ele faz aquela mágica inteira. Eu amo, eu uso pra tudo, galera. Eu uso o Docker pra fazer meu almoço, vocês não têm ideia. É muita facilidade, gente. Um Docker Compose, cara, dou um Docker Compose App já e fazer almoço, Docker Compose App fazer almoço. Pô, é muito bom, muito bom. Você baixa a imagem da macarronada. Exato. Porra. Do Jamie Oliver, e aí faz a macarronada do Jamie Oliver já. Em Docker, o setup do Ruby on Rails é muito fácil, mas com Docker é ridículo. É uma linha de comando. Só tem um probleminha básico com Docker, porque a comunidade Ruby é Mac. E o Docker no Mac é o bicho mais guloso de memória, a coisa mais lerda do universo. Aqui no memória, é verdade. No meu tanto a RAM quanto a RAM quanto espaço em disco, meu amigo. No meu setup, quando eu tenho que rodar, eu rodo tem um servidorzinho Linux, um desktop, que é o PC de gaming, que eu dei desculpa que eu precisava de um servidor, mas eu não tenho um PC gaming. Eu preciso de servidor com uma 3080, amor. Justificando pra esposa, né? Exatamente foi essa conversa, certo? E aí eu rodo Docker no Linux, não no Mac, porque no Mac é muito difícil, é muito ruim. Então, meu sonho, certo? Primeiro é ter dinheiro pra comprar o Mac. Segundo, que um Mac suporte Docker. É isso. Mas você precisa dos dois rins? Essa é a pergunta. Se não precisa dos dois, você pode vender um. Exato, olha lá. E você faz um... Ou comprar um carro, ou pagar uma parcela da casa. Nossos Macs são todos legados. Esse Mac M1 que a galera fala aí, tipo, eu tenho um amigo que comprou, ele é Dev Ruby. Aí, tipo, deu um monte de merda, porque várias bibliotecas não davam suporte a um M1, né? Inclusive o Docker. Exatamente! Então, ou seja, não adianta mais Mac pra desenvolver em Ruby, é isso? Ou todo mundo comprar É foda assim, todo mundo que é Dev Ruby tá usando Docker hoje em dia nessas startups hyperas, né? Que são todas. E aí, se você quer ter um Mac pra ser um Dev Ruby hyper de verdade, que você tem que ter um Mac, né? Aí, então, não dá, não rola, tipo, não dá, não tem como, gente, não dá. O bom do Docker também é que depende as dependências que tu precisa instalar, ele pega, no caso, dependências nativas em C, então, às vezes tu tá no Mac, tá com uma versão mais antiga e daí começa a quebrar a dependência, né, tipo, tu instala a biblioteca MySQL 2, por exemplo, que ela depende dos headers do MySQL. Então dá pau, né? O caso do Docker é bom por causa disso, né? Tu coloca exatamente a mesma dependência e todo mundo dá o install ali feliz. Né? Deixa eu entregar o jogo aqui também. Tem empresa aí, que eu não vou falar qual, que usa Ruby 2.3 ainda, né? Já tá no 3 agora, 2.3 já conseguiu. Amigo, eu lhe falo uma empresa
sem escrúpulos que ainda usa Ruby 1.9. Não, pera. É que assim, é que eu entendo quem usa 1.8, que eu ia falar, eu ia contar uma história. Eu ia contar uma história sobre isso. Em algum momento a gente fez uma aplicação muito bonita, funcional em Ruby 1.8. Vocês querem Aí saber? Hã? Vocês querem saber qual é a empresa? Não podemos. Não podemos, Pri. Cuidado. É governo, galera, é governo. Olha só, galera. Independente disso. Tem, é governo. Não Mas dá aí nada. então, é que não, tem governo que usa PHP 5 até hoje, né? Então a gente tá falando de outro nível. Mas a gente fez uma aplicação muito bonita, inclusive funcional em Ruby on Rails e aí com Ruby 1.8. E aí um dia migrou do 1.8 para 1.9. E assim, uma empresa que vendia software por funcionalidade entregue, né? Tava entregue, tava funcionando. E aí saiu a versão nova, alguém atualizou no servidor que não era administração nossa e parou de funcionar a porra toda. E adivinha quem teve que refazer o sistema? Porque parou de funcionar e foi a quebra de compatibilidade completa da 1.8 para 1.9. Adivinha quem foi os caras que passou a noite refazendo o sistema? Várias noites fazendo isso? Não fui eu, ainda bem. Acontece de vez em quando. É por isso que hoje em dia existe retrocompatibilidade, né? Da 1.9 pra frente. Da 1.9 pra frente não tem mais esse problema. Pelo menos o Mets promete que não. Então, né? Aí você pega a empresa que roda até hoje o Ruby 1.9, é só cagaço mesmo, né? Só loucura. Imagina o pessoal também na situação do Python do 2 pro 3, do PHP Não. Eu comecei a estudar Python e fiquei com essa mesma frustração e parei. Eu falei, não, né, irmão? Porra, eu passei com isso com o Ruby, vou ter que passar isso com o Python também? Não, eu tô de boa. O Ruby ficou, acho que o Mets deu uma palestra recentemente aí, falando que o Ruby ficou 5 anos nesse limbo aí, dividido entre 1.8 e 1.9. E aí ele tava dando os outros exemplos em outras linguagens, falando que o Python ficou do 2 pro 3, ficou 10 anos nessa. Sim. Eu acho que tá aí até hoje. Migraram de 2020, 2021 agora, estão... A maioria dos projetos é 3, mas ficou nessa durante 10 anos. É que o problema do Python, né, quando eu fui estudar e quando eu comecei a usar, comecei a fazer um monte de coisa legal, falei, porra, funciona tudo aqui no Python 2.7, e a hora que saiu o 3, cara, 90% das lib que eu usava pro 2.7 não funcionava no 3. E o pessoal não tinha nem preocupação em migrar, porque foi tão difícil também pra galera que criou as libs, que eu falei, porra, e aí, como é que eu arrisco a minha vida uma linguagem como essa, né? Como que eu invisto num negócio desse? Então, o Mets, nessa palestra, ele fala que não tem incentivo, no caso do Python, por exemplo, não teve muito incentivo para migrar do 2 pro 3, porque as mudanças não eram, assim, melhorava a linguagem e tudo mais, mas a única coisa que o dev adora, que faria diminuir a dor da migração, é se a linguagem ficar mais rápida, se tiver um ganho de performance. E aí no caso do Ruby, do 1.8 para o 1.9, teve ganho de performance. Então, mesmo assim, demorou 5 anos para todo mundo migrar. Mas o que ele fala que aliviou essa dor aí foi melhoria de performance. E é uma coisa que eles pretendem ainda dar foco nas melhorias da linguagem da 2.6 para cá. Tem melhorando muito a performance, boa parte por causa disso também, porque se eventualmente tiver alguma mudança que quebra, aí o incentivo para mudar, aí tem um incentivo bom ainda, que é melhoria de performance. Entendi. Tá, tudo muito bonito, tudo muito legal, mas vamos lá, a gente tá devs cansados. Quais são os problemas do Ruby hoje em dia? Onde que a gente sofre hoje pra adotar Ruby, pra trabalhar com Ruby hoje em dia? Vamos lá, tragam, porque assim, não é possível. Não é possível que é só a vantagem só nesse negócio, né? Processamento de imagens. Não. Mas isso daí é básico. Tá com algum estresse pós-traumático com o É que ela acabou de terminar um mestrado e provavelmente ela teve que brigar com isso daí durante o mestrado. Eu tenho certeza que é isso.
isso, não é, Pri? Prefiro não comentar. Ah lá, viu só? Viu só? Contra fatos não há argumentos. Mas fala outros problemas. O Ruby em si, uma crítica pessoal que eu tenho é a falta de ferramentas em volta da linguagem em si. Não a linguagem, mas, por exemplo, Go, as linguagens mais modernas, o Rust, Go, eles têm um formatador de código-fonte, por exemplo. Já sai na linguagem já. Tem suporte para aquele language server que ajuda nos editores, nas IDEs, né, para fazer autocomplete, para mostrar a documentação, mostrar a assinatura dos métodos e tudo mais. Em Ruby tem, mas não é usado em muitos lugares, não tem muita evidência, assim. Então eu acho que essa é parte da minha crítica pessoal de usar o Ruby, é falta dessas ferramentas em torno da linguagem em si. Uhum. Outra coisa também é... Agora é hora de falar mal. Tinha que ter o JP aqui pra falar mal de você. Ah, não, mas o JP ia falar mal igual eu, tá ligado? Da versão 1.8 pra 1.9. O JP é velho do Ruby igual eu. Outra coisa que a gente tem bastante problema também é com memory leak, por exemplo, de aplicações rodando Ruby. Por exemplo, todo o deploy de uma aplicação Ruby, você tem que ficar babysitting, ficar de babá dos processos Ruby. Então, se você não fizer deploy e tiver um monit, por exemplo, para monitorar as aplicações e ver se a aplicação está se comportando ou ela está consumindo mais memória do que ela deveria, aí matar essa aplicação para não dar overload no server e tal. Esse é um problema recorrente também no Ruby em si. Não necessariamente é culpa do próprio Ruby, mas isso ou talvez é culpa do dev cansado que programou e tem algum problema de memory leak em algum loop, algum problema. Uhum. Esses dias eu tava tendo um problema parecido com isso, num negócio que vários rubistas adoram, que chama Sidekick. Eu tava tendo um problema muito sério com o alto consumo em cima desse cara. E é essa pegada, você tem que ficar monitorando mesmo. Acho que o maior problema que o Chris falou aí é que em Ruby tem diminuído isso, mas em Ruby é muito comum ter extensões, as gemas, né, que vem com extensões escritas em C. E nem sempre essas coisas são bem utilizadas ou bem escritas, né? As extensões em C. E em C a gente sabe que não tem segurança de memória, né? Então pode ser que tenha bastante bugs ou seja usado errados mesmo. Se você quiser estourar a memória, foda-se, é problema seu, né? Se vira aí pra cuidar, irmão. O C é desse jeito, né? Não, problema de memória não sou eu que tenho que gerenciar. É vocês aí. É isso mesmo. Outra coisa chata também, era muito mais chato antigamente, hoje em dia é menos chato, é o deploy de uma aplicação Ruby, por exemplo. Se você vai fazer um deploy de um WordPress da vida, é só você colocar os .php lá, o Apache está com o módulo mod PHP e vai rodar de boa. Com o Ruby não. Fora você ter dado permissão 777 em todas as pastas, para ele reconhecer tudo. Fora lá, você tem que ter essas permissões pro PHP, mas tá bom, ele funcionava, tá bom. Mas em Ruby não, você tem que fazer manual. Tipo, você vai ter que ter um Nginx ou uma Apache que vai servir como um proxy reverso em cima dos próprios servidores. Se você estiver usando Puma, Unicorn ou Mongrel, acho que nem tem mais gente que usa, mas também existe. Eu ia perguntar isso, ainda existe Mongrel ainda? Não. Hoje em dia é Unicorn e Puma que o pessoal usa. E aí esses processos do Unicorn e do Puma que você tem que ficar monitorando, porque tudo que bate no Nginx ou no Apache, ok, mas quando a request chega no servidor de aplicação mesmo, Ruby, aí pode dar problema de memória, etc. E o deploy em si, apesar de, por exemplo, a gente tem serviços como Heroku, que é muito fácil você fazer deploy, por exemplo. Só que você vai pagar por esse serviço. Então, aí é outro esquema. É um pouco mais caro. Antigamente, eu nem sei se tem ainda, tinha um que chamava Engine Yard, que é o mesmo esquema da Heroku, só que
que era especializado em deploys Ruby. Então, você fazer uma aplicação, fazer um release de uma aplicação Ruby, apesar você tem ferramentas como Capistrano para fazer o deploy ou Mina, o deploy em si é tranquilo, mas você tem que setar várias coisas, tem que pensar em monitorar os seus processos. É que é automático, mas é muito caro. É tipo, Sim, você só clica e acabou. Qualquer um consegue. A Heroku, ela usa a infraestrutura da Amazon, então ela vai cobrar o preço da Amazon mais 50%, sei lá. Mais o valor deles, né? Independente de qual seja. Mas, gente, todo bom programador Ruby já teve um problema de estourar a fila do Sidekick. Mas isso não é um problema isso não é um problema específico do Ruby, ou do Rails, ou do Sidekick. Mas acontece, é bem comum, sabe? Todo mundo tem um problema de Sidekick. Estourou a fila, derrubou. Às vezes, assim, se estiver na mesma infraestrutura, derruba a produção inteira. Mas é bem comum, é bem comum. Foi o que aconteceu recente, como eu disse, estava reclamando da vida por conta disso, né? Porque o Sidekick, por um acaso, tava na mesma máquina e foi... É muito comum, a galera não tem ideia do potencial que o Sidekick tem de fuder a porra toda, se liga? Aí, a galera não tem ideia, né? E provavelmente... O Sidekick, ele é bem guloso com recurso. Nossa, demais, mas eu acho que deve ser por conta da compensação de não ser, do Ruby, ele não ser orientado a thread, né? Você tem um negócio único ali. Se você botar na mesma estrutura do resto do teu código, meu amigo, chore, viu? Que uma hora, quando esse negócio escalar, vai cair tudo. Mas a boa prática é você fazer o deploy nele num servidor separado, né? Numa instância separada. Mas ainda assim, tem a chance dele, mesmo numa instância separada, cair sozinho lá. E aí, se o seu sistema não tá preparado para as quedas do Sidekick, você vai continuar se ferrando do mesmo jeito, né? Concordo. Uma coisa que eu acho que é importante ressaltar, que como o Ruby é uma linguagem interpretada e não compilada, uma experiência que eu tenho minha é que você sempre tem que testar num ambiente específico de produção. Porque um ambiente específico de produção e o de desenvolvimento, ele não é a mesma coisa. Várias vezes, quando eu comecei, eu vi vários problemas que eles só quebravam especificamente no ambiente de produção. Então é um pouco chato para quem tá começando, assim, mas depois, quando você já pega o jeito, você já entende que não adianta, assim. Isso, você já entende que você precisa testar em produção. Parabéns, bem-vindo, mais um Dev cansado. Exatamente. Mais um Dev cansado entendeu o rolê. Quem testa é o cliente. É um ambiente... O cliente é o... Piada boa é você dizer que testa em produção, mas é um ambiente de produção, homologação, tá? Então você... Quem nunca trocou o pneu do carro com o carro andando? Exato. O carro consertou uma asa de avião com o avião voando, né? Quem nunca? Esse é o nosso dia a dia. Exato. Eu chamo de uma terça-feira ensolarada. Quando é muito difícil, tá chuvosa. É isso. Beleza, temos problemas com o Ruby. Mas então vamos lá. Hoje, o que a gente tem dos próximos passos? Vocês que são os estudiosos desse negócio, né? Pra onde o Ruby tá indo? Ok, tem melhorias de performance, a gente comentou e tal, mas pra onde o Ruby tá indo? E melhor, onde que eu estudo o Ruby? Entendeu? Esses próximos passos e pra onde que ele tá, onde que é a melhor fonte pra gente saber do dia a dia e dos próximos caminhos do Ruby. Vejo que não o Ruby em si, mas o Ruby on Rails, ele tá indo por um caminho mais de ser especializado só no back-end. A galera tá dando suporte, assim, quando você cria um projeto, a definir exatamente qual tipo de front-end que você quer. Antigamente não tinha isso. Você tinha aquele front-end Rails mesmo. Era mão na roda, mas hoje em dia, como você tem front-end, tem back-end e tal, e tem outros tipos de requisitos do front-end, eu vejo a galera caminhando muito para isso, sabe? Agora falando de estudo, geralmente quando alguém me pede para onde é começar com Ruby, eu geralmente mando aquele livro, Why, que é um artista que ele sumiu. Tem uma versão em português no site do Carlos Brando. Outro lugar bom também para aprender Ruby de graça é o site do Unibit Code. Tem cursos lá de Ruby gratuito. Também tem outro que é bacana também, que é o Ruby Tapas. Antigamente existia
eu acho que antes de 2010, por aí, 2011, existia o Railscast, e o Ruby Tapas, ele entrou depois do Railscast com a mesma pegada, assim, dos videozinhos curtos, assim, bem interessante, eu intuitivo. não sabia, não. Daí tem o livro da lenda que é o TAC, que ele tem um livro gratuito também disponibilizado, que ele lançou faz pouco. Na Udemy eu recomendaria o Jackson Pierce, que tem uns cursos muito bons também. E para quem curte estudar em grupo, resolver problemas, coisas assim, tem 2 sitezinhos bem bacanas, que é o RubyCons e o RubyQuiz, para fazer desafios de programação, que tu pega alguns problemas fora da tua zona de conforto, e é muito bom para aprender o Ruby e até sobre a lógica de programação e tudo mais. Pô, que legal. Um monte de referência que eu, assim, né? Como eu disse, a única coisa que eu tinha de referência era o postzinho do bloco em 15 minutos, né? Então eu acho que, porra, hoje tem muito mais coisa. Porra, muito legal. Eu já ia dizer, porra, por onde que estudar? Meu, não sei, cara. Eu fiz um Rails for Zombie, tipo, há 10 anos atrás. Rails for Zombie, exatamente. Eu, particularmente, do Y, ele tinha um apelido, um nick de Y Deluxe Chief. É bem lúdico, na verdade. O cara foi um cara que apareceu na comunidade Ruby, produziu pra caramba, e ele nunca divulgou a identidade dele mesmo e tal. Hoje em dia ele sabe quem é o cara, mas ele era, por exemplo, todo mundo chamava de Y, e ele criou uma parada que é tipo uma historinha, uns quadrinhos, ele desenhava, é bem bacana. Dá até pra, tipo, se você tem filho de 13, 12 anos, já dá pra você até passar a historinha. E no site do Carlos Brando, que o Carlos Brando ele foi um dos que tomaram a frente de um esforço de tradução desse livro. E que, na verdade, é como se fossem uns quadrinhos, e até os quadrinhos são traduzidos. Nos próprios balões dos quadrinhos e tal. Eu participei dessa tradução também. Eu traduzi uma parte desse livro. E aí chama Y, que é WHY, porque em inglês, acho que .carlosbrando.com. E aí tem tudo ali, e dá pra você aprender Ruby, tipo, brincando de programar isso, tal. É bem divertido e tal. E aí esse cara sumiu da comunidade Ruby. Ele ficou uns 3 anos, foi extremamente importante. E aí sumiu, do lado do cara que sumiu. Pô, mas, meu filho tá fazendo 12 anos. Manda pra mim depois, assim, na verdade, assim, né? Eu abri aqui já o link e tal, mas, pô, que legal. Manda pra gente lembrar de postar isso daí também, né? Quando o episódio sair. A gente lembrar de postar isso, porque, pô, são referências muito legais, né? Tá certo que meu filho hoje, se perguntar pra ele quer fazer jogo, né? Eu acho que ele devia... igual toda criança da idade dele. Mas eu vou guardar esse link com carinho, tá ligado? A hora que eu falar, mas e pra programar? Eu falo, toma, mano, vê isso aqui. Eu acho legal. Quando ele descobriu quão difícil é fazer o jogo, ele desiste. Então. Aí vai fazer o CRUD. Mas sabe qual é? Exato. Porra, CRUD paga boleto. A gente já falou isso aí várias vezes já. Mas é que hoje em dia existem umas ferramentas tão facilitadas de fazer jogo. Não sei se vocês têm estudado recentemente. Meu filho fez um joguinho, tá ligado? Meu filho com 12 anos, ele fez um joguinho. Ele pegou um monte de elemento meio pronto e tal e fez um de navinha, tá ligado? Coisa simples, de desviar dos meteoros. Mas, porra, um moleque de 12 anos fez. Foi na minha época, pra eu fazer isso ia dar um trabalho. Mas ia dar uma mão de obra. Mas a hora que vier pra programar mesmo, a hora que eu falar, papai, como é que eu pago o boleto? Fala, toma, estuda essa linguagem aqui. Pô, mas programar não é isso aí mesmo? Pegar um monte de elemento pronto, os códigos prontos, junta tudo e lança? Eu achei que era assim. Então, geralmente mas é que ali ele pegou realmente os elementos totalmente prontos. Ali você ainda tem que colar, né? Tem um programador que é orientado a copia e cola, né? Ele copia do Stack Overflow, cola no código. Funcionou? Não funcionou. Apaga, copia o outro do Stack Overflow, cola no código de novo e vê se funciona. Esse site aí, Stack Overflow, ele não é tipo uma biblioteca, assim, que serve pra... Exato. Exatamente isso. Podia dar um require Stack Overflow lá, que já inclui o código. Exatamente. Aí, ó.
Aí uma Sei. solução. Require Stack Overflow e uma linguagem específica, né? Pra ele dar uma filtrada pra não trazer o site inteiro, né? Então, você fala, não, eu quero só o require do Ruby aqui e resolve pra mim. Tá certo, mas assim, pô, que legal, tipo, de verdade que ainda hoje tem muito conteúdo online interessante. Aí o último ponto, a gente vai falar disso com mais calma daqui a pouco, mas mercado hoje, contratações, estão contratando só legado ou tem mais gente aí falando de coisa legal. Tem mais gente também realmente criando coisa do zero. A gente já falou já um pouco disso hoje, mas o mercado hoje ainda está olhando muito pro rubista. Não Eu rubista acredito. purista, não, mas desenvolvedor Ruby, vamos falar certo. Não purista, pelo amor de Deus. Não sei, não, por isso não. Eu acho que Eu beleza. acredito que sim. Uhum. Uhum. Porque, na verdade, o programador Ruby, tirando. É que tem bastante gente que entra no Ruby. Até se você procurar no Google, Ruby on Rails, preciso saber Ruby. Tem um monte de gente que tenta programar em Rails, achando Uhum. que Rails é a linguagem e acha que não precisa aprender Ruby e tal. Só que o programador que entende de Ruby um pouco e tal, ele geralmente tem um perfil mais agnóstico. Então, o programador Ruby, ele geralmente sabe que uma ferramenta... Você tem uma linguagem de programação, é uma ferramenta, é um martelo. E ponto final. Você tem um martelo e nem tudo vai ser prego. Ruby é um martelo e nem tudo vai ser prego pro Ruby em si. Tanto é que na nossa empresa a gente tem aplicativos, a grande maioria é em Ruby, em Rails, mas a gente também tem aplicativos em Golang e tem aplicativos em Elixir também. Uhum. Então, o programador Ruby, ele consegue navegar nas outras aplicações, geralmente, consegue navegar nas outras aplicações sem maiores dificuldades, porque ele não tem esse purismo de que tudo tem que ser feito com o Ruby em si, porque... Ou seja, o problema do Ruby não é o Ruby, é o programador Ruby. Como em toda a linguagem, né? Exato. Entendendo agora. Porque é extremamente Faz todo sentido. importante saber das limitações, né, de cada linguagem que você está trabalhando. E todo o hype que teve o Ruby lá atrás, especialmente o Rails, porque o Ruby sem o Rails, o Ruby ele é praticamente inexistente para Rails. Assim, é uma linguagem scripting que o pessoal usava para manipular alguns dados ou fazer algumas integrações e tal. Só que depois do Rails, ele surgiu como se fosse uma ferramenta de produção e prototipagem, na verdade. Por isso que todas as startups do momento que recebia funding, investimento e tal, tinha que lançar o produto no mercado o mais rápido possível, usava Rails, e aí depois se a gente tiver o problema de ter que escalar a aplicação, a gente vai pensar nisso depois, porque é um problema bom pra gente pensar nisso depois. Mas Então, é engraçado que o Ruby, então, contradizendo tudo que o Devs Cansados um dia já falou, hoje ele não tem o problema de sair um framework por mês. Ele tá instável há muitos anos com o mesmo framework ali, ó. Sucesso! Aprendi uso por 16 anos. Aí, ó. Exato. Na verdade, isso é uma desvantagem e uma vantagem ao mesmo tempo. Eu estava conversando com o pessoal antes, que eu acho que o Ruby ele é meio monotemático. Se você começa a programar em Ruby, você não tem nenhum outro caminho a não ser ir para o Rails, inevitavelmente. Apesar disso ser ruim, isso é bom, porque não vai ter uma quantidade gigante de escolhas que você vai ter que fazer, e você sabe que você vai ter que trabalhar com Rails em si. Pra gente que é cansado, eu tô achando ótimo. Nossa, pra gente que tem, assim, não é preguiça, é que realmente eu não tenho paciência pra estudar um negócio novo todo mês, eu tô achando ótimo. Não é nem paciência, é praticidade, meu amigo. Exato. Por que vocês acham que eu tô programando em Ruby? Bem isso, né? Então, assim, a gente chega aqui à nossa conclusão. Material tá aí a rodo. Quando esse episódio sair, a gente vai tentar postar o máximo possível. Inclusive, eu vi que tá tudo anotado na nossa pauta aqui depois. Então tem tudo aqui bem encaminhado.
empresas no Brasil hoje que usam Ruby como linguagem básica, tem várias grandes, inclusive. Acho que a gente não precisa citar aqui hoje, mas tem várias realmente buscando, então, além, é lógico, né, da Local Labs que tá aqui hoje, mas tem outras também que estão buscando, que tem esse perfil para dentro do time deles e trabalham com Ruby no dia a dia. Então, assim, não é, cara, tá aí, entendeu? Tá aí, é só realmente focar, né? Então, contratação, estudo, nada disso é um problema para uma linguagem que está estável no mercado há muito tempo. Outro ponto importante do Ruby aqui, ó. O Ruby está entre as 5 linguagens que mais bem paga. Então, o Ruby é produtivo, tu pode escrever pouco código e receber bem pago. Então, pro dev cansado, isso é perfeito. Exato, né? Você escreve pouco e tudo funciona. Ninguém que ganha por linha de código, né? Exatamente. Ele pode não ser a linguagem mais performática, né? Mas para mim o que mais vale é meu tempo, não é o tempo da linguagem. Então, outro ponto importante, né? Eu queria acrescentar um negócio sobre o mercado de trabalho também, que uma coisa bacana da comunidade Ruby é que lá no começo, um dos motivos que eu comecei a trabalhar com Ruby também é que desde o início Ruby Rails era uma das únicas vagas que você achava trabalho remoto, por exemplo. Foi uma das primeiras comunidades que abraçou trabalho remoto e o movimento agilista em geral. Na minha opinião, não abraçou porque gostava do movimento ágil e do trabalho remoto em si, mas foi uma necessidade. Começou no Japão, né? Até começou no Japão, né? Tem que ser remoto. Na verdade, foi uma necessidade porque provavelmente estava faltando mão de obra no Vale do Silício e tiveram que buscar em outros lugares. Então, hoje em dia a gente vê uma abundância de trabalho remoto, de vagas de trabalho remoto e tal. Só que, por exemplo, a empresa que a gente trabalha hoje em dia trabalha remoto desde a sua incepção, desde 2008, 2007, por aí. Ela nasceu como todo mundo trabalha remotamente e com Ruby, porque um dos motivos de ter sido essa escolha da linguagem, eu não estava lá, mas eu sei que era porque o mais fácil de achar trabalhador remoto era em Ruby, e para trabalhar com Rails. Então tem essa facilidade que geralmente quando você entra numa empresa que é uma empresa que trabalha com Rails faz mais tempo já, ela vai ser mais remote friendly, ela vai ser mais amigável. Teve muita empresa que teve que se adaptar para ser remoto e foi meio que um caos no começo da pandemia. Hoje em dia eu acho que está um pouco mais normalizado, só que tem outras empresas que estão aí nessa faz muito tempo já trabalhando remoto e é tudo remoto já. É até engraçado, né, porque eu trabalhei em algumas empresas e eu tive uma empresa que a gente tinha uma stack em Ruby há muitos anos atrás, mas eu tive uma empresa quando eu estava muito dentro dos eventos que a gente tinha uma stack Ruby e, assim, era presencial, mas, assim, era o padrão do mercado, né? Não era nem a gente que escolhia. Era o padrão do mercado, não era nem o ponto, né? A stack Ruby, e agora pensando um pouco mais claramente aqui na cabeça, é que a gente tava no interior do Brasil, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a gente começou a olhar muito pro mercado externo, entendeu? O que o pessoal tava buscando, o que funcionava, e tinha muita coisa de remoto em cima de Ruby, e a gente, fez todo sentido a gente começar a olhar pra Ruby, porque a galera que tava lá também tava olhando pro mercado externo e tava estudando Ruby. Então, e a gente levou todo mundo pra dentro do escritório. Cara, eu acho que hoje tá todo mundo já acostumado já ao ambiente remoto. A pandemia forçou todas as empresas de tecnologia a isso, inclusive. O único ponto positivo que nós, de tecnologia, pode tirar da pandemia toda é essa, né? A gente que ainda era obrigado a ir pro escritório, a gente tá hoje em ambiente remoto e daqui pra frente eu só quero trabalhar remoto, que fique claro isso, inclusive. Nossa, é bom demais, gente. Exato. Melhor coisa. Você quer visitar o escritório, mas só quando você quiser, né? Tipo, isso, exato. Eu quero ter a opção, quero ter a opção de poder ir para o escritório e falar, não, vou ficar em casa. Eu acho que esse é o ponto importante. E também, né, e depois, né, assim, com tudo regular, eu quero ter a opção de terminar meu expediente em casa
e sair e ir pro boteco, que eu não tenho essa opção hoje. Inclusive é o ponto mais triste, né? Isso é triste. E aí o ponto é muito isso, né? Tipo, o Ruby, ele já vinha já nisso há muito tempo, né? Você falou desde sempre, né? Afinal de contas, se você olhar lá nas bases da agilidade mesmo, você falou que Ruby, ele abraçou muito cedo a agilidade. Se você for olhar lá nas bases da agilidade, do movimento Lean, também nasce no Japão. Também nasce naquele mesmo lugar. Então assim, é meio claro, né? Esse negócio caminhar todo junto. Então, tipo, faz sentido hoje. Então faz sentido também a gente abraçar e continuar olhando para essa linguagem. Como eu disse, é uma linguagem antiga, estável, especificamente estável hoje em dia, que permite a gente ainda fazer muitas coisas. E, cara, de verdade, se eu chegasse numa empresa e alguém me perguntasse, eu hoje, enquanto gestor, vamos começar um negócio do zero, vamos começar em quê? A última coisa que eu responderia é JavaScript, que é o que todo mundo começa. A última coisa que eu responderia é essa. Aí a primeira pergunta é, né, tá, que tamanho de parada que você quer fazer? Do que você tá falando de fazer? E, cara, acho que hoje Ruby seria a primeira opção. A segunda seria PHP, que as novas versões do PHP estão realmente interessantes. Então, porque você quer fazer coisas mais dinâmicas hoje, as versões recentes do PHP estão evoluindo muito. E é lógico, não, preciso de algo ultra engessado, não sei o que, parará, ultra complexo, escalável, de diferentes níveis e profissionais. Ok, vai pro Java. Se for fazer algo pra pagar os boletos lá, vai fazer. Precisa fazer um CRUD. Primeira opção, sem dúvida, eu ia escolher Rails. Sim, com Ruby. sim. Eu acho que nem parar nem pra pensar muito tempo, não. Aham. Um sistema baseado em boletos, né? Não, baseado em CRUD, né? É que CRUD é o conceito de boletos. Um sistema baseado em CRUD, porra, faz em Rails, né? Já tá confundindo os termos, já. Boleto com CRUD. Loja.devscansados.com.br, isso é uma camiseta. Essa semana que a gente tá gravando, quando sair isso aqui vai ter mais de mês já. Mas isso é uma camiseta escrito CRUD paga boletos naquelas letras do Star Wars, tá ligado? Aquela letra que sobe assim do Star Wars, tá escrito CRUD paga boletos de ponta a ponta. Excelente camiseta, inclusive. Então essa é a realidade hoje. Tem um último ponto, então, só pra abrir esse último parênteses e fechar logo, que é, em algum momento, existiu um negócio muito legal chamado eventos de Ruby. Porra, eu fui numa RubyConf em São Paulo, que era um evento gigante em 2014, 2015, eu não lembro agora. E hoje ainda, o que existe ainda? Ainda existe eventos, não exatamente presenciais, mas ainda existem eventos grandes, ainda existe a RubyConf mundial que seja, pra gente trocar ideias sobre o futuro, sobre os próximos passos do Ruby? Tem. Engraçado falar Ruby e Ruby, né? Mas ok, a gente segue o fluxo. Ainda tem, sim. Tem a RailsConf mundial, ainda extremamente importante, que dita, assim, rumos, né? O pessoal vai lá mostrar quais as coisas que estão desenvolvendo e tudo mais. No Brasil tem a RubyConf ainda. Sim, eu acho que todas elas estão virtuais, né? Nenhuma delas presenciais. Acho que o Marcos, eu acho que sabe mais sobre os eventos. Eventos. Cara, tu falou os eventos que eu ia falar. Então, é que a RubyConf, a memória que eu tenho, a RubyConf é algo tão grande que o que existe são versões locais, né, de uma RubyConf, né? Até é que em Campo Grande, né, quando a gente ainda organizava evento, a gente tinha os encontros do Guru, do grupo local, né, de usuários de Ruby, né? E a gente tinha um grande evento estadual, praticamente, que a gente também encaixava talks de Ruby. E hoje em dia que a gente vê é isso, né? Existe a RubyConf Brasil, existe a RubyConf Mundial, existe a RubyConf em vários países, mas acho que é o bastante, né? Tipo, a primeira vez que a gente trouxe gente muito conhecida pra falar de alguma coisa num evento nosso em Campo Grande, o primeiro passo foi os caras do Ruby. Acho que o Akita apareceu num evento nosso, o Akita que defendeu e organizou a RubyConf durante muitos anos, né?
Então tipo, é algo muito, muito claro, né, pra gente que o Ruby ele movimentou também muitos eventos, e hoje em dia existe o grande evento RubyConf e os eventos locais, que geralmente traz umas visões mais internas do movimento Ruby dentro do país, né? Acho que é bem O isso. legal, um ponto bem bacana dos eventos de Ruby é que eles são bem diversificados em questão dos conteúdos, né? Nos eventos Ruby é muito comum tu ter palestras sobre outras linguagens, sobre outros. Ele é bem aberto a isso, né? Exatamente. E também a RubyConf antigamente era a Rails Summit. E foi tudo iniciativa do Akita e da Local Web antigamente. A Local Web eu acho que até hoje está por trás da RubyConf Brasil. Uhum. E a RubyConf, na verdade, é um evento meio que sagrado pra gente, porque a nossa empresa ela é 100% remota, só que uma vez por ano todo mundo migra para o RubyConf e se conhece pessoalmente. Uhum. Pelo menos. Quando tinha, né? Quando tinha evento presencial, né? Agora tá difícil. Mas a empresa sempre patrocinou e todo mundo sempre foi para o RubyConf para ter um período de inspiração, que na verdade todas as conferências, na verdade, é para você não aprende muita coisa técnica, mas é mais para você conseguir inspiração, networking e conversar com o pessoal, trocar uma ideia, né? E isso eu digo para todos os eventos, né? O evento não é sobre a tecnologia em si, mas é sobre você conhecer para onde estão caminhando, né? Para onde está caminhando os rumos daquela tecnologia ou processo que você trabalha, né? Porque eu participo de muitos eventos de agilidade. Então, tipo, para onde estão caminhando, para onde que estão o direcionamento daquilo lá, como as pessoas estão usando aquela tecnologia ou processo, e você usar aquilo lá, tipo, como você pode trazer isso pro seu dia a dia? O que de legal você pode extrair desses caras e colocar no seu dia a dia? Então acho isso muito, muito legal mesmo. E eu acho que é para isso que hoje, inclusive, a falta que a gente tem dos eventos presenciais é o networking, exatamente trombar com as pessoas dos corredores e falar sobre tecnologias e processos aleatórios. E aí, então, hoje online você entra numa live e assiste lá o que o pessoal tá falando, né? Então você perde uma parte do evento hoje, porque você precisa estar online, né? Você perde essa parte do networking. É uma grande parte, né? Eu trabalhando sempre remoto, né? Eu trabalhei minha carreira inteira 100% remoto. Eu só conhecia os colegas que trabalham em eventos, né? E o Ruby em si, como a natureza é distribuída, assim, né? Ele promovia trabalho remoto e tal. Acho que a maioria de quem programa em Ruby foi dessa maneira também. Foi conhecer as pessoas com quem trabalha pessoalmente, né? Ver a cara da pessoa e conversar pessoalmente nos eventos. Então foi uma forma não só de você fazer networking com pessoas de outras empresas e tudo mais, mas às vezes até de integração da própria empresa em si, né? Esses eventos eram responsáveis por isso. Pô, que legal. Bom, então vamos lá. Falei que ficasse até o final até Jobs. Estamos aí. Salve, Murata. Bem-vindo de volta. Opa, tudo bom? Bom, primeiro, que tipo de profissional que a Local Labs está buscando nesse momento? Qual que é o perfil que está se encaixando hoje para vocês? A Local Labs é uma empresa que trabalha majoritariamente com Ruby e Rails. E então, o perfil de profissional que a gente está buscando é alguém que tenha alguma experiência com Rails já. Tanto júnior, quanto pleno, quanto sênior a gente contrata. E que tenha uma noção de trabalhar com as databases mais tradicionais do mundo Rails, que é MySQL e Postgres. Também tem um plus se souber trabalhar com Elasticsearch, e entenda um pouco de microservices também. E aí vai de cada um do perfil de experiência de cada pessoa, mas a gente contrata desde o cara que está começando, e é lógico, tem perfil para trabalhar remotamente, mas também um cara que já é bastante experiente. Pô,
Tem mais algum outro perfil que seria interessante também para Local Labs nesse momento? Sim, também. A Local Labs ela é uma empresa de produção de conteúdo para jornais locais, mas a gente também trabalha bastante com dados. Então a gente tem um outro time que é só de dados, que nós começamos a implementar agora um pouco de uma plataforma um pouco mais robusta de data science, usando Databricks e Spark. Então, se alguém tiver interesse, já tiver experiência, ou tiver interesse de aprender ou trabalhar mais com dados, com workflows mais complexos de dados, manipulação de dados e tratamento de dados, a gente também tem esse tipo de vaga disponível. Pô, legal. E, bom, a Local Labs é uma empresa com sede em Chicago, e como que é o nível do inglês que essa pessoa precisa ter para trabalhar com vocês, né? Como que... até onde que realmente vai essa necessidade, dado que parte do time é brasileiro, né, e tal, como que vai ser isso daí para esses profissionais? Boa pergunta. Porque tem um monte de gente que fica... que se sente intimidado por causa do inglês. Só que, mesmo em empresas brasileiras, e no caso da Local Labs, que é americana, majoritariamente toda a comunicação é via Slack e via e-mail. É basicamente isso. Então, a leitura escrita é pelo menos intermediária. Seria basicamente isso que precisa. Raramente você vai conversar em inglês. Escutar inglês pode ser até legal, mas também não tem muito isso. E a gente tenta manter o time de Ruby em si, ele é todo brasileiro, justamente para manter essa intimidade maior, não só por causa da língua, mas também por causa da cultura e tal. Então, entre os brasileiros, a gente só conversa em português mesmo, mas as tasks, o que tem que fazer, as definições das descrições e etc., aí isso é tudo em inglês. Só que é só leitura escrita que o candidato precisa ter. Até mesmo pro cara do Data Science, né, que você tá buscando aí, né, pros caras de dados. Sim. Aí você falou, o time brasileiro, o time de Ruby é todo brasileiro, o Data, ele também vai estar nessa linha? Não, aí é um time já misto, porque a Local Labs é uma empresa que ela nasceu remotamente, então a gente trabalha remoto desde a incepção, há mais de 10 anos. E o time de dados ele é muito mais misto. Tem um pessoal da Rússia, da Ucrânia, e pessoal, tem americano também. Mas, de novo, a comunicação também é toda via Slack escrita também, não tem... Pô, legal. Não precisa ter inglês falado. E que excelente, cara. Eu vou trabalhar com um time em português, time falando português e ganhar em dólar. Achei ótimo. Pô, a melhor dos mundos. Essa é a melhor parte. Excelente, cara. E tá bom, beleza. Falamos legal, tá aqui. E a pergunta é, né? Como que a gente se candidata para as vagas da Local Labs? Onde que a gente vai? LinkedIn? Onde é que a gente acha vocês? Como é que vai ser esse negócio? A gente tem uma parte de jobs no próprio site da Local Labs. Então o link é Local Labs, local de localhost, labs.com/jobs cansados. Porra, criou um linkzinho pra gente só, excelente. Isso. E Local Labs tem 2 L's no meio, isso é importante. Vai estar escrito na descrição do post e provavelmente em todas as divulgações que a gente fizer desse post, mas Local Labs tem 2 L's mesmo no meio, né? É importante dizer isso. Isso. Boa. Tá certo, cara. Então, espero que dê resultados pra vocês. Assim, o que a gente tem, né, também de histórico é que quando a gente fez o episódio de recrutamento, uma das recrutadoras contratou um cansado e está satisfeita com o desempenho do cara. Então é isso, cara. Esperamos que dê certo, que isso aí seja válido e que a gente volte a ter outras oportunidades de episódio dessa maneira, cara. Muito obrigado, Murata, pela participação no episódio, pela disponibilidade de trocar ideia com a gente sobre o Ruby, de contar um pouco dessa história e também pela nossa oportunidade de negócio agora, cara. Que tudo dê certo e, cansadaiada, bora lá trocar uma ideia com o Murata, trabalhar em ganhar em dólar. Obrigado, César. O prazer Valeu. foi meu, foi muito legal. E é justamente por saber que os ouvintes do Devs Cansados, eles
são cansados e, embora sejam cansados de ter uma qualidade gigante, a gente espera que a gente vai ter bastante candidato legal aí. Boa, E espero excelente. trabalhar com um dev cansado que escuta os dev cansados. Pelo amor de Deus, no mínimo, né? Tá ótimo. Bom, e agora é a hora do nosso quadro Pausa pro Café, onde comentamos feedback da galera, avisos, notícias, e o primeiro passo é agradecer vocês que tiveram essa disponibilidade de vir aqui trocar uma ideia com a gente. Muito obrigado, e sim, se vocês tiverem alguns canais onde vocês reclamam mais da vida, por favor, essa é a hora de divulgar. Kiyoshi, você tem alguma coisa? Eu tenho Twitter, que é 13K underline, o número 13K e underline. Porra, boa. Então, assim, quiser trocar uma ideia sobre o Ruby, assim, não é, o Twitter não é exatamente o seu objetivo, né? Mas de vez em quando a gente fala um pouco de tecnologia lá, né? Cris, onde a gente acha? O meu Twitter é Cris Murata, com K. Não é a Carol com K, mas é Cris com K. O meu Twitter, eu tô em modo read only, só leio no público, mas eu leio qualquer direct que me mandar ou interagir, pode falar comigo por ali também. Boa, boa. Marcos, a gente te acha em algum lugar? Você é um cara sociável? Então, eu tô no Twitter também, só em modo read only também. É Marcos GZ. Na verdade, todas as minhas redes sociais é tudo Marcos GZ. Eu só não publico muita coisa, tá? Mas eu sempre eu leio. E se alguém mandar alguma coisa direct mesmo, eu vou responder, pode ficar tranquilo. Boa, então se precisar de alguma referência disso tudo que a gente falou, se por um acaso o Devs Cansados for incompetente o bastante, como eu acho que é, e não postar as referências de estudo, pergunta pra esses caras. Vamos nessa linha, tá certo? E também, assim, agradecer demais a galera que interage muito com a gente no nosso Twitter, no nosso Instagram. Nosso Twitter, cara, o Twitter Devs Cansados, estamos aí em crescimento. Hoje, acho que essa semana que a gente tá gravando, a gente bateu 28 mil seguidores. E a galera interagindo e trocando ideia. Muito obrigado a todo mundo. Nosso Instagram crescendo, nossos memes lá também de sempre. Galera enchendo o saco. Inclusive, eu descobri no Instagram que quando a gente posta alguma coisa sobre sênior e júnior, vem mais gente reclamar. Inclusive, então vamos continuar, porque é assim que funciona, né? A polêmica que traz audiência. Exato. Pô, mano, toda vez que a gente publica alguma coisa que fala de sênior e júnior, aparece mais gente, mas assim, é a realidade do mercado e é pra isso que tá aqui o Devs Cansados. Muito obrigado mesmo a todo mundo que tem interagido com a gente e vocês que participaram aqui hoje. Muito obrigado. Bom, é isso, mas é claro que tudo aqui não passa de uma grande brincadeira nossa. Nós adoramos a nossa área de atuação e tudo que a gente faz aqui é com muito amor, inclusive os códigos de Ruby 1.8. Mas e você, me diga o que te deixa cansado na área de TI. Conte pra gente no nosso site devscansados.com.br, no twitter.com/devscansados, no nosso Instagram, @devscansados também, e hoje também no LinkedIn. A gente decidiu colocar uma rede social lá e tá funcionando, estamos interagindo com a galera, então também LinkedIn, procura por Devs Cansados que vocês acham a gente. Não deixe de curtir e comentar no seu agregador de podcast favorito, e é isso, valeu, falou! Tchau, tchau! Valeu, hein? Abraço. Grande abraço. Falou.